Olá, boa noite. Agora são 9 horas e 31 minutos e eu estou de volta aqui fazendo entrevista nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Você sabe que a TV Guarapari tem feito todo o esforço para que você possa conhecer as propostas, conhecer as ideias, conhecer um pouco da história de cada candidato e dar um voto consciente na hora da eleição. E olha, faltam só 11 dias para que você vá até a urna e escolha o vereador e o prefeito que você pretende votar aqui para a nossa cidade. Por isso mesmo, nós vamos começar a entrevista de hoje com Maria Helena Neto, que já está aqui no estúdio junto conosco. Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Boa noite, ouvintes da TV Guarapari. E junto com a gente também a jornalista Priscila, que vai fazer justamente a apresentação da nossa candidata. Priscila, com você. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo, a candidata. Bom, vamos então à apresentação da candidata. Maria Helena Neto tem 55 anos. Nasceu em Guaçuí, mas mora em Guarapari há 31 anos. É professora concursada da prefeitura, é casada e tem 3 filhos. Já foi secretária municipal de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Assistência Social. O vice é o pastor Floriano, também do PP, de 67 anos, nascido em Colatina, mas mora em Guarapari há 30 anos. É suboficial da Marinha do Brasil, casado e tem 6 filhos. Eles disputam pela coligação Com Coragem e Trabalho para Mudar Guarapari. Pois bem, Mariana, você esteve aqui já na primeira rodada, depois daquilo já aconteceu um monte de coisa, teve debate, teve histórias que aconteceram. Você tem mais 2 minutos para se apresentar e se quiser comentar também o andar da carruagem na campanha, eu acho que é interessante. É importante, Ricardo, reforçar a oportunidade que a TV Guarapari está nos dando, a nós candidatos, de estarmos aqui mostrando mais detalhadamente o nosso plano de governo, a nossa proposta e qual é todo o desejo nosso de transformar e mudar Guarapari. Eu acho que é a partir de pessoas sérias que a gente consegue fazer a mudança e a grande transformação. Guarapari cresceu, mas não desenvolveu. Todo o nosso plano de governo é planejado para fazer esse processo de desenvolvimento. Candidata, a senhora tem uma proposta que é de implantar quiosques sustentáveis ali naquela região da Praia do Riacho, Nova Guarapari, com programação noturna. Já vai falando logo de turismo aqui, né? E os demais quiosques? Como é que vai trabalhar essa questão de programação noturna, por exemplo, nas horas da Praia do Morro e do centro, que hoje tem um horário para fechar, o quiosque tem que fechar às 8 da noite. Como é que a senhora vê essa posição e qual é a sua proposta em relação a essa questão? Ô, Ricardo, nós moramos numa cidade turística. Eu tive a oportunidade de viajar o país inteiro e conhecer como que funcionam os quiosques à beira da região litorânea do Brasil inteiro. A gente tem um TAC já firmado, assinado, há alguns anos atrás, limitando a utilização de sons, de música na beira do mar, nessa região nossa aqui do centro e da Praia do Morro. Essas coisas precisam ser discutidas, a gente precisa voltar a conversar com a população, fazer uma audiência pública junto com o Ministério Público para poder olhar como que nós vamos lidar com essa situação. Candidata, ainda sobre o turismo, né? Em relação ao turismo, quanto a liberar música ao vivo de manhã nos quiosques, qual é a sua opinião? Eu sou favorável, muito favorável, porque o turista vem para cá, ele vem de férias, a nossa cidade é para propiciar ao turista esse momento de diversão, de distração. Então, eu sou bem favorável a ter a liberação, sim. E uma proposta que chamou a nossa atenção é criar a usina de transformação de lixo. Como funcionaria isso? Onde seria? Olha, hoje lixo não é lixo, né? É um subproduto que o nosso município já foi notificado há alguns anos atrás por causa da coleta seletiva. O lixo é um material, é um produto rico e nós precisamos estar usando essa riqueza que é descartada. Através da coleta seletiva, você terá usina para selecionar e aí você cria o mercado de trabalho, coloca pessoas nossas para trabalhar e o município tem várias áreas que podem ser utilizadas para fazer implantação. Mas desculpa, candidata, nós temos estrutura para fazer essa coleta seletiva hoje em Guarapari? Olha, hoje não foi ainda implantada dentro do município e organizado. Eu quero te dizer o seguinte,
precisa de um empenho do município e entrar em parceria com a população para reeducar a população no sentido de fazer a coleta seletiva. Nós falamos o tempo todo no nosso plano de governo em ambiente sustentável. E o lixo, pelo valor que ele tem agregado a ele, você não pode descartar da forma que descarta e nem o município pode ficar gastando tanto quanto gasta no transbordo do lixo que hoje é feito. E por que você acha que isso não acontece? Porque a gente vê, por exemplo, não há um treinamento, por exemplo, ou uma orientação para os condomínios já fazerem essa coleta dentro de casa. As pessoas podem fazer dentro de casa, os condomínios podem colocar na rua o lixo orgânico e o lixo reciclável, mas isso nunca foi feito. Sabe por que não é feito, Ricardo? Porque eu tenho uma experiência longa na área de administração pública e posso te dizer o seguinte, foi implantada a calçada cidadã no município e disse assim, olha, todo mundo tem que fazer a calçada cidadã, mas não foi orientado, não foi direcionado, não foi dito como fazer, não foi explicado para a população todos os benefícios da calçada. Você olha que a cidade inteira, você roda a cidade, você tem calçada com elevações e as pessoas deficientes, justamente a calçada cidadã, é para propiciar com que o cidadão consiga se locomover dentro da cidade. E o lixo é a mesma coisa. Eu quero te dizer que o município ele precisa ter mais responsabilidade na condução da coleta seletiva dentro do município. A gente viu que no Brasil uma divisão aconteceu e ficou bem clara a partir do momento em que houve a saída do governo sindicalista que nós tínhamos com a Dilma, a entrada do Temer, a vitória do Bolsonaro e a questão do quem é conservador, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é progressista. E uma questão que sempre foi colocada aí, que sempre chamou muita atenção, é que os conservadores eles negam muitas vezes, é a questão das minorias, como o grupo LGBTQ+, que tem um monte de sigla, né? Como é que você pretende trabalhar as políticas públicas para esses grupos negros, deficientes e mulheres? Primeiro que o Estado é laico, já começa por aí. E eu, dentro da assistência social, por 8 anos, nós trabalhamos com todas as diferenças e as igualdades, porque é importante você fazer isso. Então, não tem nenhuma dificuldade em estar implantando política, nem para o público LGBT, para o negro, e tem que ser feito, tem que ser feito. Agora, a gente tem que fazer isso de uma forma integrada, entendeu, Ricardo? Sem discriminação, sem essa seleção pré-existente, porque não tem que fazer isso. Nós temos que partir do princípio que nós estamos trabalhando com o ser humano. E ser humano precisa de um cuidado especial e diferenciado. Bom, falamos também de uma problemática que são as mulheres vítimas da violência, né? Vocês falam também num abrigo para essas mulheres. Essa seria uma ação para atuar na consequência. E o que vocês pretendem fazer na prevenção? Olha, as políticas de prevenções, elas já são feitas e o município tem que atuar hoje, através da delegacia. Nós criamos aqui o Centro de Apoio de Todas as Marias. É um espaço integrado da assistência social, onde foi levado a delegacia da mulher para dentro desse centro, para que ela tivesse um acolhimento diferenciado. Então, toda política de prevenção vem a partir da educação, que nós precisamos trabalhar a violência na educação, desde pequeno. E esse abrigo para a mulher é justamente em detrimento daquelas que ainda são vítimas de violência, que muitas das vezes elas chegavam na secretaria e sem ter um lugar para ir. E nós não tínhamos como acolher essa mulher com os filhos. E aí levar para onde? Muitas das vezes elas voltam para dentro de casa e às vezes são novamente agredidas, violentadas e passam de novo pelo mesmo processo. Se o município tivesse esse abrigo para acolher essa mulher nesse momento, seria totalmente diferente. Candidata, vocês falam também de um abrigo municipal para idosos. Esse seria uma espécie de asilo, é isso? Lamentavelmente, os abrigos hoje no estado inteiro, eles são terceirizados de serviço. Está dentro do Estatuto do Idoso, que é a atribuição do município, do estado, de cuidar. Só que os municípios não se preocupam em estar criando esse espaço para poder acolher o idoso.
O espaço, nós quando terminamos a gestão do Orly em 2016, esse abrigo ficou pronto. Ele ficou todo montado num espaço que tinha um gramado grande, tinha piscina, onde os idosos poderiam estar tendo uma vida saudável em detrimento daquela contribuição que eles deram para o município. E, infelizmente, esse abrigo foi desativado. E hoje, o Recanto dos Idosos, a Prefeitura tem, né, promove um apoio do Recanto dos Idosos. Vocês permaneceriam com essa parceria? Toda parceria com as entidades assistenciais, elas são importantes, porque o Estado não é capaz e o município não é capaz de resolver todos os problemas. Então, essas parcerias que são feitas com as entidades, com entidades religiosas, elas sempre são muito importantes dentro da assistência social e no desenvolvimento das atividades do município. Candidata, o seu vice esteve aqui na série de entrevistas com os vices também, que foi uma novidade que a gente trouxe esse ano, e ele falou que a senhora sendo eleita, a ideia é regularizar as casas de aluguel. É isso mesmo? Pretende dar continuidade? Porque há um trabalho já sendo feito hoje em Guarapari em relação a isso. A senhora pretende regularizar as casas de aluguel? E como é que vai ser isso? Porque hoje a gente ouve muito falar, as casas de aluguel não contribuem com o turismo, fica lá 50 pessoas numa casa, muitas vezes não tem um registro, agora com essa questão da pandemia também. Qual é a sua ideia para isso e como pretende realizar? Olha, se nós pensamos em organizar, e está bem claro dentro do nosso plano de governo, que a cidade precisa desse turismo nosso ser organizado, tem que se fazer um trabalho de seleção das casas, quem é que trabalha com elas e ter um tratamento diferente para elas. Não pode ser consideradas uma casa de moradia, uma vez que elas têm um destino diferente. Então precisa se fazer esse cadastramento sim e fazer um atendimento especial para elas, com legislação especial, porque o município precisa se organizar. Eu falo que quando eu era secretária de assistência social, eu era presidente do colegiado de gestor da assistência social do Espírito Santo. Esse colegiado se reúne uma vez por ano. Os 5.000 e tantos secretários de Brasil afora. Eu consegui, no encontro em Brasília, trazer esse encontro para ser realizado aqui em Guarapari. Quando eu falei com o Orly na época, ele ficou feliz da vida, porque a gente traria um grupo enorme de turistas para cá. Só que eu perdi porque nós não temos hotelaria para receber um número de pessoas tão grande. Então, quantas pessoas eram todas? Mais de 5.000. Mais de 5.000 municípios, só que cada município traz 2 representantes com eles. E eles vêm, a gente sai para o Brasil inteiro para fazer esse movimento, encontro. Tanto a saúde quanto a assistência, ela faz esse movimento do colegiado. E eu fiquei muito triste de não conseguir trazer para Guarapari justamente por causa da nossa deficiência de hotelaria, da rede de hotelaria. Porque para as casas de aluguel já há legislação para isso, porque toda casa tem um número máximo de pessoas que você pode colocar dentro, de acordo com a área. Agora, a questão é que isso não é cumprido, não há fiscalização. E não acontece, né? E aí a cidade paga caro por isso. Sim, sim. Porque vem um turismo de baixa qualidade. A gente sabe que isso chegou a ser motivo de piada na época, que houve uma fala do prefeito na época querendo melhorar esse... É um desejo da cidade, melhorar o nível do turista que vem para cá. É lógico que a gente não quer abandonar a todos, mas melhorar, e as casas de aluguel é uma questão como essa. Agora, a senhora também coloca no plano de governo a questão de criação de espaços permanentes para feiras livres. Mudaria de onde é? Como é que é a ideia? Quais são os possíveis locais para se trabalhar essa questão de feira livre com espaços permanentes? É que os feirantes nossos não podem viver mais nessa incerteza de onde vai trabalhar. É definir um espaço com eles, onde eles vão ficar. Não, quando eu falo de um espaço permanente para eles, não é para ficar todos os dias, mas nos dias de feira que eles têm aquele espaço definido. Mas agora está sendo feita uma obra ali que parece que vai modificar isso aí. Não sei. A gente não tem essa certeza. Eles não têm certeza se eles vão lá para dentro. Pelo contrário, eles têm certeza que eles não vão. Mas por que será? Eu tive conversando com eles e a incerteza deles irem para dentro daquele espaço é muito grande. E eu estou te dizendo porque, olha só, eu faço feira. E seria usado com quem, então, já que está sendo reformado? Agora, há também a questão
do produtor rural ser, assim, muita gente vem de fora do município para colocar os seus produtos aqui. Você acha que isso é válido? A gente não tem um produtor local que possa ficar ali? Como é que você vai ver essa Ricardo, com o fim da Secretaria de Agricultura no município, isso comprometeu diretamente e afetou o nosso pequeno agricultor. Nós temos uma legislação específica hoje que obriga a Secretaria de Educação a fazer aquisições de produtos do pequeno agricultor, da agricultura familiar. O que nós precisamos fazer é pegar a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Educação, e reorganizar isso para que todos possam estar fazendo a produção, produzir o alimento para poder vender para a Secretaria de Educação. E a educação não consegue fazer essa aquisição, existe um problema de documentação do pequeno agricultor, existe um abandono do pequeno agricultor. Então, o que eu te falo é o seguinte, o nosso plano de governo todo é em cima de gestão, é organizar mesmo, organizar o município, mas o município, seu agente, que vai poder estar fazendo as intervenções junto com os entes, para que nós possamos, todo mundo trabalhar e todo mundo ganhar, entendeu? Bom, temos uma pergunta de um telespectador da Praia do Morro. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp da TV Guarapari, que é o 999866477. Candidato, o Paulo Nobre é um morador da Praia do Morro e pergunta como o seu governo vai trabalhar com a construção civil. Olha só, nós temos hoje uma construção civil no município que ela emprega e que ela, eu acredito que cumpra com o PDM do município, né? E eu acho que nós não vamos ter problema nenhum com a construção civil, desde que siga todo o PDM, que siga as normas do município. E pelo contrário, hoje ela ainda garante um mercado de trabalho. E o que mais nós precisamos fazer em Guarapari é garantir emprego. Todo o nosso plano de governo está na geração de emprego. Uma cidade que não gera emprego é uma cidade pobre. Nós precisamos fazer com que o produto interno bruto do município se eleve, mas só vamos fazer isso quando a cidade for boa para todo mundo e gerar emprego. Exatamente, candidata. Sobre geração de empregos, no comércio local, vocês falam em criar estímulos e incentivos fiscais para empresas já instaladas no município para a criação desses novos postos de trabalho, de emprego. Quais seriam esses incentivos? Olha, o município ele é detentor de 2 impostos, que é o ISS e IPTU. O plano de governo ele prevê que nós vamos fazer leis de incentivo fiscal para que empresas de fora possam vir para dentro do município, se instalar no município e gerar emprego aqui. Aí tem gente que diz assim, mas se você criar a lei de incentivo fiscal, a empresa vai acabar, o município vai perder. O município não perde aquilo que não tem. Porque uma vez que você instala empresas, indústria no município, ela começa a circular recursos, ela emprega mais esse funcionário, gasta no mercado, e quando ele gasta no mercado, consome, ele acaba voltando em imposto e ISS para dentro do município. Então o município não perde. Agora, aqueles que já estão instalados no município, nós precisamos tratar de uma forma diferenciada para que eles possam crescer, ampliar o leque de servidores que tem, oferta de emprego, para que a gente possa começar a trabalhar com uma cidade que gera emprego para todo mundo. E vocês falam também em reduzir o custeio da máquina pública, né? Mas não diz como conseguir essa redução. Tá. Quais seriam esses gastos que pretendem cortar? Olha, a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, pode até não parecer muito agradável, mas o município não pode ser considerado como um empregador. O município é uma instituição pública que presta serviço para a população, mas hoje, por exemplo, nós temos que ser eficientes. Os funcionários que nós temos dentro do município, eles precisam ser qualificados, preparados para poder prestar um serviço de melhor qualidade à população. Quando eu falo de redução de custo, eu sou especialista na área de controle, avaliação e monitoramento de serviço público.
e tive a oportunidade de trabalhar em custeio de hospitais. E quero te dizer que nós temos muito como reduzir a máquina pública e ela precisa ser mais eficiente e gastar menos. Quando a gente fala do lixo, quando a gente trabalha, quando você vê que hoje nós gastamos muito com energia solar, energia elétrica, mas nós não fazemos captação de energia solar, sendo que o município já podia estar fazendo isso há muito tempo, entendeu? Candidata, a senhora falou de arrecadação própria, a prefeitura arrecada também com imposto de transmissão e com taxas, inclusive Guarapari está entre os primeiros em arrecadação de imposto de transmissão per capita, Sim, os primeiros de IPTU e de taxa também. Agora, tem uma questão que a senhora colocou no debate, né? E disse que o atual prefeito, se reeleito, não entrega o hospital em março e que mesmo que entregue, ele não vai conseguir atender os primeiros pacientes em março. Como é que a senhora, se for eleita, pretende construir a obra do hospital e quando atenderia os primeiros pacientes? Não, eu te digo o seguinte, eu não estou te dizendo baseado em coisas que eu acho, não. Eu estou falando tecnicamente. Eu não sei se a obra, eu não estou acompanhando hoje a construção da obra. Então, da obra, eu não posso te dizer. Eu te digo o seguinte, que um hospital nasce como uma criança. Quando uma criança nasce, você prepara para poder receber essa criança. O hospital é igualzinho. Quando você começa a fazer um hospital, ele nasce com a origem, qual é a característica que esse hospital vai ter. E a partir do momento que você tem aquela definição, e quando eu disse para o prefeito que ele está falseando com a verdade, com a população, é que uma aquisição de licitação de equipamento médico hospitalar, de cama, nada disso foi aberto. Aquele hospital vai precisar de uma estação de energia elétrica só para o hospital. Nada disso foi feito. Se ele concluir o hospital dentro do prazo, está falando, em março, você acha que quanto tempo que leva para funcionar ainda? Ele disse que terminando o hospital, o primeiro paciente entra lá dentro. Isso foi fala dele. E eu te garanto que isso não acontece. Bom, nós estamos chegando ao final. Candidata, na última pesquisa, a senhora apareceu com 1,8% dos votos. A senhora acredita que pode chegar lá e a senhora tem esse final para falar isso para o nosso telespectador e para o seu eleitor? Olha, Ricardo, eu acredito o seguinte, nós estamos num processo crescente, acredito que nós podemos chegar lá sim. Se não acreditasse nisso, não tivesse esse crédito, eu não viria candidata a prefeita do município. E eu quero falar com a população de Guarapari que eu venho como candidata, uma candidata técnica, que sabe trabalhar. É isso que eu sei fazer. Eu sei dar o melhor de mim, eu sei me dedicar, eu sei trabalhar. Eu não sei prometer, mas sei realizar. E isso faz muita diferença dentro da administração pública. Nesses mais de 25 anos que tenho de administração pública, mais de 10 anos de secretária, aprendi muito, muito. E quero contribuir e fazer justiça social, gente. Nosso município precisa gerar emprego e precisa garantir a saúde para a população. É isso que nós precisamos. Então, eu peço ao eleitor que confie, eu tenho certeza que eu não vou te decepcionar. E que no dia 15 você vota 11. E aí você vai ter a Maria Helena, a sua prefeita de Guarapari.